primeiro, então, vamos deixar as pessoas se apresentarem. Henrique. Bem, eu sou Henrique, faço jogos também, estou aqui em Montreal fazendo um doutorado na área de jogos, pesquisando controles alternativos e política, e eu participo da ATAC e também participo do Game Curious Montreal, que é uma organização aí que está fazendo eventos ligando jogos e política de esquerda também, e tentando organizar coisas junto com movimentos sociais e outros coletivos. Bacana, valeu. Carol, por favor. Bom, eu sou a Carol, jogo videogame, não sou gamer, sou metida aí nas humanidades digitais, gosto muito de pensar sobre tecnologia e futuro, e videogame também. Tudo bem, muito obrigado, Carol. Gilberto, novo Oi. aqui no ATAC. Oi, tudo bom? Então, sou o Gilberto, moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, trabalho numa empresa de software para a indústria, né, nada a ver com game, e também sou dirigente sindical do SindPD Santa Catarina, e agora estou aí junto com o Rafael no Infoproletários, né, tentando construir um movimento nacional aí, todo mundo que trabalha com tecnologia, né, acho que é isso. Bacana, muito obrigado, Gilberto. Rafael, por favor, apresente-se. E aí, pessoal, eu sou o Rafael, eu moro aqui em São Paulo e trabalho na área de ciência de dados, né? Eu construo o Infoproletários desde o ano passado, que é um movimento aí revolucionário da área de TI, e a gente está tocando o movimento justamente para discutir essas questões de sindicalização e tudo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia social pela URGS e trabalho com videogames e teoria queer já faz algum tempo. Mas não faço nada além de desconstruir conceitos e tal, e fazer pesquisa. Então eu seria inútil num apocalipse zumbi, por exemplo. Eu acho que, de certa forma, assim, o assunto é um pouco essa questão da sindicalização nos jogos, né, ou da organização de trabalhadores dos jogos, né, e como isso é uma questão mal resolvida faz bastante tempo, né, tipo, assim, é notória, assim, a falta de direitos dos trabalhadores de jogos e a dificuldade em organizar essa categoria, que é uma dificuldade global, certo? Tipo, tem pouquíssimos países que têm, de fato, desenvolvedores de jogos organizados de uma forma mais formal, né, para conseguir garantir seus direitos e lutar por melhorias, né? E, de certa forma, tem, na indústria de jogos, existem muitas iniciativas, assim, de organizações, né, de vários tipos, e uma das mais conhecidas, uma das maiores é a IGDA, que é a International Game Developer Association, Associação Internacional dos Desenvolvedores de Jogos, que é uma associação profissional, não é um sindicato, né, nem tem como ter um sindicato internacional, né, uma coisa um pouquinho complicada aí, mas que faz muita campanha para uma melhora de qualidade de vida e tal, mas questão de representatividade. Então, são agendas importantes, mas que, por ser uma associação que tem vínculos muito próximos com patrões, gerentes e as empresas, né, ela não está do lado dos trabalhadores, certo? Tipo, a hora que o bicho pega, não rola. Então, ela acaba tendo um papel meio... Ela está em vários países, né, GDA, mas, por exemplo, no Brasil ela tem um papel meio não muito ativo, né, um pouco apagado mesmo, e que realmente não tem um papel de advogar e defender os interesses de trabalhadores e tal. E na última semana aí, né, veio
entrou em discussão a coisa da GDA, porque vai ter uma conferência grande, a GDC, né, que é a Game Developer Conference, que é em São Francisco todo ano, e um dos painéis nessa vai ser um painel sobre sindicatos agora, os prós e os contras dos trabalhadores de jogos se sindicalizarem, e é uma mesa redonda, e quem está dirigindo essa mesa redonda é altos executivos da IGDA, que notoriamente nos Estados Unidos e em outros países tem uma posição anti-sindicato. E aí teve uma reação forte de vários desenvolvedores, inclusive trazendo a questão, por exemplo, de como que você vai pegar em um evento que está cheio de patrões, um evento que para ir até o evento já é absolutamente caro e super exclusivo, né? Como que você vai pegar e ali na mesa redonda levantar a mão e falar, olha, eu acho que sindicato é legal, sabe? Tipo, você vai para a lista na hora. Então fica uma coisa assim de esse evento, essa mesa de discussão, ela está colocada um tanto quanto de má fé, né? Ela está um pouco fazendo uma tática clássica de acabar com os sindicatos, que é ocupar os espaços onde você poderia ter uma discussão, uma mobilização liderada por trabalhadores, ocupar esses espaços com os patrões, né? Então, essa foi uma coisa aí que gerou uma reação, teve muita gente falando contra isso, né? E meio que a gente achou que seria interessante trazer essa conversa da sindicalização na indústria de jogos, né? E principalmente também isso de aprender com a experiência de mobilização em áreas afins, né? Em áreas próximas que nem o TI, né, por exemplo, ou mídia. Né? Eu acho que é interessante a gente colocar também que nós começamos a discutir esse tipo de coisa quando a gente fez o podcast sobre empreendedorismo e revolução no indie, né? Eu acho que tinha algumas coisas muito próximas nesse sentido, assim. Mas eu penso assim também, sei lá, por exemplo, vendo quem que tá no IGDA aqui no Brasil, por exemplo, né, que ela tem capítulos aqui, né, tem um em São Paulo, por exemplo, diretor e sócio de empresa, professores e dono de empresa indie. Que professor e dono de empresa no Brasil é uma coisa meio próxima uma da outra, né? Quase todos os nossos cursos de videogames são voltados para produção e quase todos os professores são donos de seus próprios estúdios. É quase uma coisa meio né, curso de gastronomia, sabe? Que só vai ter aula com pessoas que já estão formalmente colocadas no mercado, na grande maioria das vezes como chefes, na grande maioria das vezes estando lá para captar força de trabalho, né? Isso é muito comum em todas as áreas de pós-graduação também, né? Especialmente na TI, onde tem professores que incubam as suas empresas dentro da universidade e usam os mestrandos e doutorandos como tipo força de trabalho mal remunerada ou remunerada pelo Estado, né? E é interessante o quanto que não existe um questionamento em relação a isso, né? Porque é uma visão de que parece que nas áreas tecnológicas, essa visão mais ideológica de formar para o mercado de trabalho, né, é uma coisa que é muito rápido, assim, que pegou muito rápido, né? Ao contrário de, sei lá, onde tu vê um questionamento dentro das humanas, ou até na engenharia tu tem questionamentos em relação a isso. Parece que nas áreas tecnológicas tem menos, né? Essa coisa de a gente forma para o mercado de trabalho, então vamos trazer o mercado de trabalho para dentro da faculdade, né? É uma coisa meio automática. Cara, eu acho que na tecnologia existe uma pressa muito grande, né, de quem está estudando e de quem quer entrar no mercado, porque a gente sabe que é claro, né, na tecnologia é tudo muito dinâmico, especialmente agora, então existe muito essa fome, né, por você já entrar trabalhando mesmo, não é um lance de aprender, é um lance de aprender na marra, né, com a experiência, porque afinal é isso que vai te garantir um lugar, né, e para fora dessa bolha mais acadêmica também, a gente vê que a grande maioria desses cursos livres mesmo de programação, inclusive vários dos cursos voltados só para mulheres, ou só para mulheres negras, ou enfim, para a população queer e tudo mais, é sempre um esquema de, cara, comecem a programar aqui com a gente já vai te arranjar um emprego, vai acompanhar a sua carreira, o que, claro, por um lado é muito interessante, por outro, rola essa coisa toda de você incubar e nutrir esses trabalhadores que você molda do jeito que você quiser, né, inclusive formar trabalhadores que
consigam, que sejam extremamente limitados ou que saibam trabalhar só naquele modelo, só com aquela diretriz, e que no futuro, enfim, sei lá o que vai acontecer direito com eles, além do que, e sei lá, eu sempre coloco essa crítica, principalmente quando as mulheres ficam muito empolgadas com todos esses cursos só para mulheres, que é claro que tem um lado muito interessante, não dá para negar isso, mas pelo lance de que, cara, é claro que o mercado de tecnologia quer mão de obra mais barata, né? Então você enfia um monte de cursinho livre, bem mais ou menos, para cima, enfim, das mulheres, ou, né, de uma galera que tem mais carência nesse sentido, e depois você vende essa força de trabalho a um preço mais baixo, né? E eu acho que isso contribui também para todo esse engodo que a gente vai falar. E tem uma parte desse negócio da pressa de entrar no mercado de trabalho, que é porque é um mercado de trabalho onde a gente sabe que, principalmente na área de jogos, não tem trabalhadores mais velhos, certo? Você sabe que, tipo, você vai entrar lá e a chance de você ainda estar na mesma área depois de uns 15 anos é muito pequena, na real, né? Tipo, se a gente for olhar mesmo as estatísticas, assim, que assim, no Brasil você não pode falar, porque nem as empresas vão estar lá depois de 15 anos, né? Mas mesmo se for olhar em lugares onde tem empresas que duram mais tempo, né? A força de trabalho também se esgota e cai fora da área, porque é uma área onde não tem condições de trabalho razoável, sabe? E onde você tem sempre esse exército de mão de obra, essa reserva aí sendo produzida constantemente, né? E sempre vai ter alguém mais barato. Mais apaixonado, né? Que eu acho que isso que é o mais interessante da área de jogos, que é uma área... desculpa te interromper. Não, manda lá. Mas é que é muito interessante, a Anna Entropy fala no livro dela, né? O quanto que toda essa questão de opressão do trabalhador dos jogos se dá pela paixão dele, né? A paixão da pessoa dos jogos é o que coloca ele nessa situação, do tipo, bom, esse é o preço que eu pago pra trabalhar nessa coisa que eu sou apaixonado, como se fosse uma coisa meio marginal, assim, né? Isso talvez seja uma coisa interessante pra gente pensar. Os jogos, apesar né, enfim, serem hoje a terceira indústria que mais dá dinheiro no mundo, de ser bilionários, né, de ser o grande carro-chefe de um monte dessas empresas multinacionais, ela ainda é uma área que pode ser considerada culturalmente marginal para estar, assim, com essas dificuldades de trabalho tão grande. O que vocês acham? Cara, eu acho que tem um lance nos jogos que tem, além da paixão, né, tem essa coisa do jogo ser arte, né? Tipo, não vamos entrar nessa discussão se videogame é arte ou não. De novo, cara. Não vamos. De novo. Mas acho que a paixão vem daí, né? Do tipo, tem uma coisa nos desenvolvedores de jogos que é a criação, né? Que eu acho que, e nesse ponto, é legal que você falou isso da coisa da paixão, porque eu acho que é um pouquinho, e aí sim, né, um pouquinho diferente do que move, por exemplo, a galera de TI, e eu acho que é um dos pontos que vale a gente explorar hoje, né, a gente tá tentando ver o que tem, enfim, os pontos em comum e também o que é diferente, né, apesar da situação ser precária para os dois lados. Enfim, eu acho que esse é um ponto divergente que, sei lá, acho que a gente pode explorar mais pra frente. Tá? Olha, eu já ouvi essa conversa na universidade, hein, de que programar é uma arte, né, já que você também está trabalhando com criação de uma certa forma e de que você resolve o mesmo problema de diferentes maneiras, e, enfim, como se fosse uma escultura. Um professor que defende isso. E voltando um pouco para aquela questão ideológica ali de ganhar o trabalhador pela paixão, né? Em geral, acho que a paixão é um argumento ali para tentar ganhar o trabalhador e fazer ele trabalhar mais barato, né? Principalmente o mais jovem. Porque na faculdade sempre tem ou nos cursos de programação, sempre tem o pessoal que é bastante apaixonado por programar e as próprias empresas falam isso, até nas entrevistas de emprego, né? Até quando fazem propaganda para vaga de emprego, dizem, venha para cá se você é apaixonado por programar, venha para cá se você é um programador Jedi, se você quer ser um mestre da programação, venha. E o pessoal vai... Programador ninja, né? Por aí. Coloca esse tipo de coisa, né? Eu acho que o processo de trazer as pessoas que são apaixonadas acontece muito na TI também. Eu não sei dizer se TI é uma forma de arte, eu acho que não, para falar a verdade. Mas todo mundo que é tipo apaixonado por um ofício, é muito interessado no ofício, acaba vendo meio que como uma arte, né? Porque existem
formas mais belas e mais interessantes de fazer o mesmo problema. Mas eu acho que essa treta toda está relacionada num processo maior, assim, que é as empresas tentam capturar a subjetividade das pessoas. E elas fazem isso de várias formas, tanto apelando por a paixão que a pessoa tem por aquele campo de trabalho, quanto apelando, inclusive, para as questões de identidade, né, como é a questão das mulheres, de racial, a questão de orientação de gênero, de identidade de gênero, desculpa. Então, tudo isso está sendo usado meio que uma processão para pegar as pessoas pela cabeça, ao invés de pegar pelo bolso, né? E aí elas vão usar isso de toda forma para fazer as pessoas serem mal pagas, estarem contentes, porque elas estão tendo a possibilidade de expressar esse lado subjetivo dela. E isso deságua em tudo, inclusive nesse lance de empreendedorismo, né? Porque quem não queria criar e ter a possibilidade de gerar um produto que muda a vida das pessoas e enfim, ter a possibilidade de crescer profissionalmente a ponto de você ser o dono de uma empresa. Esse é tudo imaginário que rola na nossa categoria muito fácil. Então, eu acho que tem muita similaridade, sim, com essa questão, mesmo não sendo uma arte em si, eu acho. Eu acho que e essa questão também não é muito nova, né, se for pensar em última instância, né, porque não é só na TI que acontece e nem só com os jogos, essa captura da subjetividade e essa tentativa de disseminar uma ideologia aí de que faça o cara trabalhar mais por menos, né? A religião compra esse papel, a igreja compra esse papel em determinadas regiões, em determinados trabalhos, e a própria ideia do progresso ali, de que você vai ficar rico, de que você vai ganhar dinheiro, serve disso também, né? Os instrumentos ideológicos tem vários aí, existiram em todas as épocas, só que acho que na parte de TI, na parte de game especificamente, são instrumentos novos, né, vamos dizer assim, que os trabalhadores ainda não estão conseguindo esboçar uma reação, né, estão totalmente dominados por essa ideologia. Já estão, a gente aqui é a reação. Eu acho que tem uma coisa, que o que eu quis puxar, na verdade, eu vou, provocar isso um pouco mais. Eu concordo com tudo que foi dito sobre o lance da paixão. É claro que a gente sabe, principalmente todas as empresas mais descoladas, mais modernas, apelam muito, né, para a subjetividade. Enfim, é isso que a gente está vendo, na verdade, não só na tecnologia, mas em todo lugar. Na tecnologia é um pouco mais forte, porque tem essa coisa, né, de justamente como se trata de tecnologia, de você estar na frente, né, de você ser mais descolado, de você ser a empresa do futuro e blá blá blá. Mas tem uma coisa que eu acho que move um pouco, não é move, mas assim, na TI, cara, você pode ficar rico, entendeu? Essa possibilidade existe, com videogame não, sabe? Então, aí eu acho que mexe um pouco com a coisa da paixão, sabe? Eu acho que o cara que decide ser desenvolvedor de jogos, ele sabe, é aquele drama do indie game The Movie, assim. Puta, eu nunca vou ganhar dinheiro nenhum com isso, mas eu vou fazer porque é a minha paixão. E a realidade de TI é um pouco diferente, né? Por mais que a pessoa seja apaixonada e as empresas se aproveitem dessa subjetividade, eu acho que tem algumas coisinhas aí. Além do que TI é isso, a gente tem uma força de trabalho um pouco mais velha, que é diferente da indústria do videogame, né? Então você também tem uma galera trabalhando ali que, enfim, já é um lance de carreira, e porque também é uma carreira, enfim, que dá uma grana legal, e tem só essa galera que tá lá, que eu acho que é mais difícil de encontrar no videogame, assim. É que tem uma coisa que eu acho que está relacionada com o que o Gilberto e o Rafael estavam falando antes, que essa coisa da paixão e de como isso vira empreendedorismo e tal, essa coisa de que, pô, tem essa visão, né, tipo, social, assim, de que, poxa, é uma coisa para você aspirar a ser, né, tipo, um modelo e tal, todo mundo quer ser o Steve Jobs, né, aquela coisa meio assim. Eu acho que tem um elemento importante disso em jogos, né, e em como isso acaba virando uma desculpa para desmobilizar coisas, né, porque como todo mundo, assim, entre aspas, né, não é todo mundo mesmo, mas como muita gente quer virar patrão, então, que tem essa ideia da mobilidade social e tal aí, tem uma coisa de que rola um alinhamento ideológico com quem está explorando você. E além disso, rola uma coisa de não querer se identificar com quem está por baixo da rapadura, né? Então aquela coisa, não, mas não é bem patrão, não é bem empregado, é uma coisa assim meio, pô, tem mais tons de cinza aí, tem gradações, tem sutilezas, eu tenho ações da empresa, tal. Então
eu não sei, tem que pensar, eu acho que uma das coisas que isso existe muito em TI, por conta daquela ideia de startup e tal, mas isso em jogos é muito, muito recorrente, essa ideia de que eu acho que é interessante pensar o quanto que é ideológico e o quanto que é material, sabe? Essa questão de quem que eu sou na parada, certo? Assim, como que a gente faz para conversar com as pessoas e falar, poxa, mas quem que... Né, como que a gente organiza uma classe que se identifica com o patrão, assim, de certa forma. Eu tenho uma coisa que eu repito sobre isso, quase como um bordão, assim. Eu procuro sempre fazer a pergunta: quantos meses sem salário você consegue viver sem passar necessidade? E aí todo mundo tem uma conta, né? Todo mundo pensa em quanto está devendo no cartão de crédito, quanto é o custo do aluguel, quanto tem dinheiro guardado, e muito dificilmente as pessoas conseguem passar de os 5 dedos de uma mão, assim, em termos de meses. E aí você tem que mostrar essa realidade, assim, as pessoas não têm posses, elas vivem de renda que elas vendem do trabalho delas todo mês. E o dia que isso acabar, elas vão passar necessidade. E nesse sentido, a gente é absolutamente igual a todas as outras categorias. A gente ganha um pouquinho mais, tem uns modelos mistos diferentes, como uma stock option, ou uma PLR no final do ano, ou a possibilidade de trabalhar remoto, que são coisas um pouquinho diferentes de outras categorias que não têm isso, mas em termos de rendimento e tipo, propriedade, a gente não tem geralmente, né? A gente não consegue guardar dinheiro, a gente está sempre endividado, a gente não consegue nem comprar uma máquina decente, muitas vezes, para fazer trabalho que a gente gostaria de fazer em casa. Então, esse tipo de coisa eu tento sempre tocar, porque quando a realidade aperta, as pessoas costumam se atinar para o que está faltando. Eu acho que alguém estava falando recentemente no Facebook, eu achei muito engraçado, que as empresas compram um videogame para botar no escritório, para elas terem a desculpa de não te pagar o suficiente para você comprar o seu. E é meio que isso, né? No final das contas, a gente troca a possibilidade de ter renda real por elogio, por tapinha na costa. E quando você começa a atirar as pessoas de que elas estão sendo enganadas, ainda mais na nossa categoria, eu acho que na área de desenvolvimento de games é muito parecido, as pessoas se acham muito inteligentes, elas começam a ficar furiosas. E isso foi um ponto de conversa muito bom que eu tive com várias pessoas. Cara, eu acho tão engraçado essa coisa do videogame, é um parênteses bem pequeno, mas como é isso, né? Tipo, a empresa bota um negócio lá para que você não tenha que comprar o seu, e ainda parece que é uma coisa coletivista, né? Ah, não, vamos ter um videogame na empresa, olha isso, vamos dividir as coisas, vamos compartilhar e tal, e nesse lance de capturar a subjetividade, assim, o quanto isso me irrita, assim, o quanto me deixa maluca essa vibe de empresa descolada. Isso eu achei legal, assim, porque esse exemplo aí da conta de quanto tempo dura, né? Porque realmente é isso, né? Tipo, é voltar lá pro conceito marxista, assim, de, mano, a gente não é o dono da propriedade dos meios de produção, assim, né? A gente não somos latifundiários com posse da terra, né? Então, enfim, né? Mas uma coisa que eu acho que é legal disso também é porque discutir um pouco isso, assim, do como que esse discurso também é para furar sindicato, né, para furar a mobilização dos trabalhadores, né, negócio assim de que essa adesão subjetiva e tal, mas também essa coisa como esvaziar, porque aí você chega você tem situações de mobilização e tal, em que essa questão de nossa, mas eu sou empregado de uma pessoa, mas eu contrato outra, né? Aí você fala, tudo bem, então vamos desenhar um critério, né, para fazer essa distinção, para pensar isso e para agir em relação a isso. E isso não impede, eu acho que uma coisa interessante é que isso, por exemplo, não impede, sei lá, a pessoa, vamos dizer, qualquer pessoa que influencia contrato, que contrata ou demite, ou qualquer pessoa que é proprietária de uma empresa não pode participar de um sindicato, por exemplo, né, vamos dizer, né, ou de uma associação, ou de um coletivo, que seja, no caso. Nada impede essas pessoas de, sei lá, se organizarem e defenderem seus interesses, né, mas é importante para elas e para pessoas que se identificam com essa visão de mundo, ocupar todos os espaços, né? Meio que garantir que não vai ter uma discussão onde esse ponto de vista, que já é um ponto de vista com mais força e mais poder, né, de se afirmar, né,
Voltando lá para o assunto só, porque sobre a pergunta que gerou essa discussão, né? Se é ideológico ou é material? É material, né? Porque o exemplo deixa claro ali como o trabalhador está numa condição pior e realmente não vive sem o salário. Acho que o que faz as pessoas questionarem se é material ou não é a forma jurídica, às vezes, que as relações de trabalho assumem, né? O fato é, toda empresa vai ter que ter gente para trabalhar. Então vai ter o dono da empresa, o dono ali dos meios de produção e o sujeito que vende o trabalho para ela, né? E aí hoje isso pode se dar via carteira de trabalho, que é o que a gente está acostumado a falar quando é de sindicato e esse tipo de coisa, ou o cara pode ser um PJ, ou ele pode ser um autônomo. Existem várias outras formas aí que criaram, né, para fazer você trabalhar. Você não precisa necessariamente ser um CLT para trabalhar. E o trabalhador também às vezes não recebe só salário, né? Ele recebe participação nos lucros, tem empresa que dá participação nas ações da empresa para o trabalhador, né? Embora dificilmente o trabalhador tenha poder de decisão, numa mesa de reunião de diretoria, e acaba que por conta de todas essas novas formas de remunerar e de se relacionar juridicamente, o trabalhador acaba acreditando de que ele não é mais um vendedor de força de trabalho. Ele é alguma coisa. Ele continua sendo o vendedor de força de trabalho, enquanto o dono da empresa, os donos das empresas continuam sendo os proprietários e compradores de força de trabalho, né? E essa relação só é desigual, e aí resulta nisso, né? Tem um sujeito que fica muito rico e o outro sujeito que não consegue viver mais 2 meses se ele parar de trabalhar, né? Eu acho que dá para retomar uma questão que eu tinha comentado quando eu falei se as áreas de games, principalmente de games de TI, são consideradas mais marginais, de certa forma, e por isso, né, que elas acabam tendo menos cobertura e menos questões relacionadas a essas coisas mais práticas do trabalho. Eu pensei um pouco quando a gente estava falando ali do programador Jedi, assim, porque eu acho que isso tem muito a ver com uma produção ideológica que a gente faz de certas identidades, principalmente da identidade nerd, assim. Porque é isso, tu vai ganhar pouco, mas tu vai estar entre os teus, assim, né? A gente acaba esquecendo que os nerds, por exemplo, são as pessoas hoje que ganham mais dinheiro, né? Algumas pessoas consideradas nerds e tal, mas ainda é tratado como subcultura, assim, né? Eu acho que quando a gente fala, quando a Carol fala, por exemplo, de que as empresas, elas capturam, né, questões subjetivas das mulheres, das pessoas trans, das pessoas LGBT e tal, sim, mas elas capturam coisas dominantes também, né? E aí eu me lembro muito de uma fala da Marilena Chauí, né? A Chauí vai dizer que hoje a classe média, ela é uma classe um pouco retirada da classe trabalhadora e da outra classe, porque ela é uma classe que não se vê como trabalhadora, né? Porque ela é a produtora da ideologia. Então acho que é muito isso, assim, né? O quanto que a gente vê hoje que a questão do nerd virou uma coisa mainstream, produzida por uma questão de classe, assim. E isso é uma coisa que eu queria um pouco jogar, assim, né? Talvez depois do pessoal fazer as observações, né, enquanto faz. O quanto que vocês acham que realmente tem uma questão de classe, assim, da classe média que se considera nerd, Jedi, ninja, não conseguir se ver como classe trabalhadora, assim, né? E o quanto que essa questão da identidade nerd, por exemplo, deixa muito borrado essa diferença material entre a pessoa que detém o meio de produção e a pessoa que trabalha nele, assim. Só para lembrar, um dos motivos do Infoletários ter se organizado como movimento social e não como oposição sindical, por exemplo, é que a gente quer abarcar todos os trabalhadores, independente de forma jurídica. E a gente acha que o movimento social é mais indicado por essa forma. Então não interessa se é PJ, se a pessoa cria um MEI, se ela é CLT, se ela faz bico, se é freelancer, se ela é paga por Bitcoin. Se ela está vendendo força de trabalho, ela pode se juntar no movimento, porque ela está muito provavelmente sob condições muito parecidas com as outras. Sobre essa questão do nerd, a gente vai participar esse ano da Crypto Rave, né, lá no Info. E uma das coisas que a gente vai falar é sobre o movimento hacker. E o movimento hacker, ele tem o movimento hacker e todo esse lance do cyberpunk, né?
ele tem um lance que é muito louco, que era um movimento de contracultura, antissistema, que na medida que não consegue avançar para uma proposta de mudança radical, ele é incorporado no sistema, incorporado nas empresas e passa a ser um mecanismo de manutenção do status que já existe. Então, se antigamente ser um hacker era uma coisa para derrubar o capitalismo, para implantar qualquer outra coisa que fosse, agora o hacker ele é um white hat que ajuda as empresas a se proteger e, tipo, teoricamente isso é legal e ele faz isso por hobby ou recebe uma recompensazinha, dependendo do caso. Então, esse lance do nerd ser uma contracultura e hoje ser uma parte fundamental, tipo, da ideologia que mantém o sistema grudado, é muito de, na minha opinião, né, é muito de contraculturas ou nichos que não conseguem propor uma mudança radical, assim. Então, eu acho que a gente tem que sempre se tocar de que se a gente não consegue conectar as coisas com a questão de classe, a gente acaba sendo incorporado pelo mercado, né? E eu acho que isso acontece muito com a TI e vocês que vivenciam mais a área de games devem estar passando por isso muito agora. E sobre a questão ali do nerd, do geek especificamente, eu tenho uma teoria. Posso compartilhar com vocês aqui. Então, porque, vamos dizer, o geek ali, o que gosta de Star Wars, o que gosta de games, às vezes não necessariamente ele é o hacker e que veio do movimento contracultural, né? Normalmente ele é um fã dessas séries e dos filmes e dos jogos, etc, né? Porque só não tem uma identificação de classe, é tão difícil conseguir uma identificação de classe. A minha teoria é que, se for ver, quem que são as pessoas que conseguem, vamos dizer, quem que são as crianças ou os adolescentes cujos pais teriam condição de dar o bonequinho, ou de comprar o jogo, ou de fazer o filho assistir o filme, né, de poder, quem que teria condição de consumir toda essa cultura geek, né? Eu acho que são os setores aí mais aburguesados da sociedade. Não sei se isso acontece em tanta intensidade na favela, por exemplo. Se pegar um menino da favela e um menino aí da classe média, criado em apartamento, mas jogando videogame, vai ter uma diferença bem grande. Então, eu vejo que, por exemplo, o pessoal que se forma em faculdade de tecnologia e que vai para o mercado de trabalho, geralmente liberal, de médico, de pessoal melhor remunerado, né, ou dos setores aí mais abastados da classe trabalhadora, né, como um gerente de um banco, ou um funcionário público de alto escalão. Então, eu acho que a própria origem social do pessoal que é geek, né, já é uma origem mais pequeno burguesa, já é uma origem mais classe média, assim, para ficar nos termos compatíveis com a Marilena Chauí. Então, acaba que se tem uma galera que vem da classe média, eles vão reproduzir toda a ideologia da classe média, né, e de não se considerar trabalhador, etc. Mas, por outro lado, né, o que a gente vê é que agora que eles chegam no mercado de trabalho, começa a precarização do trabalho, né. E aí eu acho que nos próximos anos o que nós vamos assistir é um conflito dessa ideologia aí dos geeks, de não se considerarem trabalhadores, de se considerarem jedis, com a realidade material deles, né, quando o sujeito começar... quando o sujeito casar, tiver filho, começar a ter compromisso financeiro, vai começar uma contradição, né? Ou é isso que o Henrique colocou, né? Que quando o cara casa e tem filho, ele deixa de trabalhar para essa indústria, né? Porque é insustentável, né? Tipo, não dá para fazer os dois. Ou você trampa, ou você tem uma vida para além daquilo, né? Tanto tipo, financeiramente, como questão de tempo mesmo, né? Porque é isso, pelo menos a indústria de jogos, a gente sabe o quanto do tipo, ela drena, né, a galera, e eu sei que TI não é diferente, dependendo do que você faça. Mas eu queria colocar uma coisa curiosa que eu vi no Twitter esses dias. Eu não sei as fontes e tal, tá, gente? Eu vi, tipo, um tweet, assim, e era alguém teve a pachorra de escrever em algum lugar da internet que do tipo, nerds, aproveitem o lançamento do Ready Player One. Eu não sei como é o nome em português, mas é um livro... também esqueci o nome do autor, mas enfim, é um livro aí, sci-fi, nerdão, com várias referências de videogame, etc, que tá virando um filme, acho que do Spielberg, assim. E aí o tweet dizia, tipo, nerds, aproveitem esse lançamento do Ready Player One, porque ele é o Pantera Negra de vocês, né? Como se os nerds fossem, é isso, né? Uma identidade
pra precisar numa parada dessa, como se fosse de alguma forma comparável à questão racial, sabe? Isso tá muito errado em muitos níveis. Assim. Em muitos níveis, mas eu acho que é tão triste, mas isso é muito sério, né? Porque eu acho que nessa coisa de capturar a subjetividade de novo e das identidades, tem muito esse sonho, a gente falava um pouco de sonho, paixão e o que leva os trabalhadores para tal área e tudo mais, as pessoas, né, para determinada área. Eu acho que o nerd, apesar dele não ser, não ser comparável com a questão racial, existe essa coisa, né, do nerd sofrido, o nerd que não pega ninguém, o nerd que não é popular, ou sei lá, enfim, essa ideia que ainda persiste, e aí sim, tem uma coisa de, cara, vou trabalhar entre os meus, né, vou estar entre os meus, ou do tipo, é um grupo de... as pessoas com quem eu vou trabalhar, ou o mercado onde eu vou estar inserido é o meu, né, do tipo, é só você olhar, sei lá, para os eventos, para as conferências, do tipo, olha a galera que cola, ou como as pessoas estão felizes, né, em estar ali feliz, inclusive, em subverter toda a cultura hacker, todo o legado, né, da cultura hacker e cyberpunk, e etc., numa hackathon da empresa, sabe, e tá lá e faz feliz, saca, e eu fico tipo, gente, é triste, saca? É muito bad vibes. Isso mesmo. Pois é, né? E se for ver, o sujeito que vai lá e postou teve a audácia de postar isso no Twitter, ele se reivindica subversivo, né? Ele acredita que a sociedade é que está impondo essas pautas dos negros, etc., das pautas das mulheres, que isso é o status quo, e que ele defendendo ali defendendo a cultura nerd dele, vamos dizer, contra tudo isso, contra o direito das mulheres e dos negros e a representatividade, ele está sendo subversivo, né? Tanto que o Trump ganha as eleições com o eleitorado desse tipo. O Trump ganha as eleições com o eleitorado desse tipo. E os que votam no Trump se sentem, de certa forma, subversivos, né? O Trump se vende como um candidato que derrota tudo que está aí, né? O politicamente correto, e traduzindo para o português. Eu acho que, não sei se eu usaria subversivos, mas eu acho que se sentem oprimidos, né? Eu acho que eu usaria subversivos melhor. Quando eu puder falar, eu vou falar um pouco, mas eu acho que eu usaria que eles sejam subversivos, sim. Sim, subversivo também, mas é justamente subversivo porque ele se sente oprimido. Então, se ele vai lutar contra essa suposta opressão, ele é, tipo, revolucionário, nossa, que incrível, né? Enfim, ele tá subvertendo alguma coisa que, enfim, sei lá, se tá lá. A Liz Ryerson tem um texto fantástico sobre o Duke Nukem, vocês já leram? Lá vem você, Lucas, lá vem você! Genial, tá traduzido no blog do Pedro. Poxa, eu tinha boas lembranças de Duke Nukem até então. Mas é que ela coloca isso, assim, o quanto que o Duke Nukem mostra uma coisa que, eu acho que é muito isso hoje. Eu juro que eu já passo a palavra quando eu falar isso, rapidamente. Mas é que ela coloca exatamente isso, assim, que o Duke Nukem, ele faz com que a masculinidade hegemônica nerd, essa coisa de ser, né, contra o politicamente correto, pareça sempre a contramão do status quo, quando na verdade ele é o próprio status quo, assim. O quanto que até na esquerda a gente vê isso também, achar que cuspir no chão, chutar a porta e coçar as partes, assim, ou seja, ser machão, entre aspas, é uma coisa que é sempre contra o status quo. E eu acho que o nerd tem um pouco isso, assim, de achar que é sempre contra o status quo, entende? Cara, esse livro-filme, o Ready Player One, que é, sei lá, Pronto Jogador 1, sei lá, não sei como é que tá traduzido, mas... Só Jogador 1. Jogador 1. Cara, é exatamente isso, assim, eu só digo isso porque em breve vai sair, a gente vai ver vários textões, várias críticas, enfim, várias coisas rolando, lembrem disso, assim, que é justamente, é muito sobre masculinidade, sabe, masculinidade nerd, e o quanto, enfim, isso é tóxico e tudo mais. Bom, não é uma crítica, né, mas o quanto a gente consegue apontar o quanto é tóxico. Eu não li ainda o livro, mas eu tenho uma grande problemática, e eu falei isso no Paim lá, que a gente fica fazendo de conta que jogar videogame é uma coisa que dá prazer por si só, mas a gente está se enchendo de ferramentas para dar um certo valor a isso, assim, né, valorizar. E para mim esse filme não é nada mais do que isso, assim, tu criar um filme que é uma hipervalorização de um monte de coisa cultural que tu sabe e que seus amiguinhos sabem que não teria nenhuma importância se não tivesse lá, tu entende? Eu tenho um grande problemática hoje com a forma como o cinema tem usado referência pop, entende? Parece que é uma coisa que só tá lá pra te vou pagar pra parecer que isso é importante na minha vida, tu entende? Porque é um negócio que tá grudado no meu cérebro. Sei lá, o Super Mario, o Pac-Man, entende? Sim, de acordo, 100%.
Então, uma coisa que eu queria perguntar, assim, não sei se quebra um pouco aí o fluxo de para onde a conversa estava indo, mas que acho que uma das coisas que eu gostaria que a gente falasse um pouco mais dessa coisa de ouvir mais aí o Rafael e o Gilberto, talvez um pouco mais também, é a questão dessas divisões jurídicas, né, entre trabalhadores dos jogos, porque nos jogos já existe, assim como também existe na área de TI, né, já existe uma divisão de prestígio e poder entre diferentes funções ali dentro, né, e não à toa funções que estão para baixo da pirâmide também são funções que normalmente são basicamente tipo, reservadas às mulheres ou por aí vai, né? Tipo, falar, não é programador, é do RH, sabe? E aí trata como se a pessoa da RH fosse menos trabalhadora ou valesse menos por estar num outro tipo de função, por exemplo, né? Então já existe esse tipo de divisão que é criada entre os trabalhadores, essa divisão de prestígio, divisões de preconceitos e discriminatórias, né? Mas além disso também existem essas divisões que nem vocês estavam colocando do PJ, da pessoa que está como terceirizada, da pessoa que está lá como estagiário, da pessoa que está lá como consultor e por aí vai, né? Então, acho que isso é um aspecto muito forte, assim, acho que também entra nisso, por exemplo, na indústria dos jogos tem muita coisa de terceirizar e mandar para outra área do mundo, né? Tipo, você vai lá, você pega aqueles jogos AAA, assim, né, os jogões, blockbuster, assim, e são os jogos que tem milhares de pessoas nos créditos, por quê? Porque são terceirizados para empresas onde a mão de obra é mais barata, onde vão fazer um trabalho altamente especializado, e essas pessoas que estão fazendo esse trabalho são vistas como maquininhas, como uma caixa preta onde entra um mandado, né, uma ordem lá do escritório central da empresa e vai sair um produto que eles vão sair usando, vai ser integrado ali. Então isso também é uma outra divisão, então aí tem divisões de legislativas, de função, de classe, de gênero, né? Todas essas questões aí. E sei lá, e uma coisa que me vem na cabeça é que, além dessas divisões pesadas assim sobre isso, tem a questão, por exemplo, de como que a reforma trabalhista ou as mudanças, a agenda de precarização assim do trabalho de forma geral, né? Como que isso está dificultando para vocês, por exemplo, vocês acabaram de mencionar a coisa de transformar o Infoproletários, organizar ele da forma de um movimento social, justamente para poder lidar com essas mudanças jurídicas, né, com essa variedade jurídica que existe dentro. Então, levando em consideração que a reforma trabalhista está precarizando ainda mais a organização dos trabalhadores, como que vocês estão trabalhando isso, ou como que vocês enxergam essa questão um pouco? Só um esclarecimento, né? O Infoproletários não é sindicato, né? Sim. E ele não surgiu como organização sindical nem nada do tipo, né? Então nós nunca tivemos esse vínculo aí com a CLT ou com qualquer coisa do tipo, né? Não, o Infoproletários não fez uma transformação para abranger aí os outros tipos de trabalhadores que não estão de carteira assinada ou que não estão filiados a entidades sindicais, né? Pelo contrário, o Infoproletários já surge nessa loucura aí. Existe 50 mil tipos de relação de trabalho, e aí nós aqui do Infoproletários, cada um também tem seus vínculos, né? Tem gente que trabalha para empresa nos Estados Unidos e que não tem nem carteira assinada, tem gente, no meu caso, sou de carteira assinada e sou dirigente sindical, inclusive, então tem de tudo, né? A ideia é juntar todos os trabalhadores da tecnologia com um projeto em comum, né? Porque, como eu disse antes, todo mundo aqui está na mesma situação, né? E aí a reforma trabalhista, né, embora ela precarize o trabalho e atinja trabalhadores de conjunto, né, no sentido da coisa acima disso, né? Sobre essa questão da divisões internas entre as funções, é exatamente igual. E não podia deixar de ser diferente, né? São duas áreas que trabalham com tecnologia. Na área de TI, no geral, as partes que tratam de desenvolvimento são consideradas com status e uma remuneração um pouco acima das outras áreas. Então, áreas como suporte técnico, manutenção de computadores, redes, são sempre jogadas para meio que uma posição de cidadão de segunda classe. E o desenvolvedor vira um rockstar, né? Vira esse programador Jedi, essa cara que a empresa vai atrás. Pelo menos é o imaginário. Isso sim tem muito com a questão de gênero. Porque uma das coisas que a gente sempre ouve, que
levantando os dados, a gente percebe que tem mulheres, tem muitas. A última vez que a gente olhou, tinha 46% de mulheres. Só que essas mulheres estão nas posições mais periféricas dentro da categoria. Elas estão fazendo atendimento ao cliente. Geralmente são relegadas a trabalhos cada vez menos técnicos, né? Isso tanto pelo mais competente com habilidades lógicas, de tecnologia, etc., tanto para poder pagar menos e menos para essas trabalhadoras. Então a gente percebe essa divisão muito. E como se cria essa cultura de divisão, enfraquece ainda mais a capacidade da categoria de se unir para tomar decisões coletivas, né? Então fica o grupinho de desenvolvedores versus o grupinho do suporte técnico versus analista de requisitos, e tudo isso vai, tipo, montando para deixar a categoria totalmente fragmentada. As empresas percebem esse potencial, né, de desagregar o grupo, e elas exploram isso de maneira muito forte. E isso vai além do que a gente está falando das questões jurídicas. As pessoas de CLT têm acesso a certos direitos que as pessoas PJ não têm, mas existe sempre um debate sobre pagamento de impostos e qual é a fatia que o governo fica do seu salário. Então tem sempre essas divisões internas dentro da categoria que são reflexos das diferentes formas jurídicas de contratar uma pessoa. Isso vem se agravando, né, porque à medida que ele vai desenvolvendo novas plataformas de tecnologia, vão surgindo outras possibilidades de contratação. Por exemplo, a gente vê o que chamam de uberização do trabalho, né, que você não mais tem um intermédio via empresa, sim via um aplicativo. Existem sites que você faz freelance só via o aplicativo, você não chega a estabelecer um contrato formal com outra parte. E tudo isso cria uma complexidade de como é que a gente faz o trabalhador olhar para além dessa aparência, né? Olhar mais a fundo. E é muito difícil lidar com essa questão. Por isso que a gente procura sempre bater na condição de vida e trabalho, porque a despeito da forma jurídica, elas costumam tender na mesma regra, que fica cada vez mais difícil, as mulheres ganham muito menos, e as empresas lucram cada vez mais em condições de trabalho cada vez piores, né? Sobre essa diferenciação, né, entre os trampos e cargos diferentes e áreas diferentes, eu sou total um exemplo, assim, total o meu drama, é o que eu vivo, assim. Eu adoro trabalhar com suporte, adoro trabalhar diretamente com o usuário, sou super nerd, super nossa, tecnologia, etc., mas eu não sou uma pessoa técnica, né, eu não programo, eu não desenvolvo, eu não entendo nem de software, nem de hardware, eu sou tipo uma usuária incrível que sabe falar com outros usuários muito bem, né? Então, suporte, atendimento, documentação, blá, 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 eu sou total, e eu tô falando aqui de mim, mas eu tô falando enquanto mulher, ou enfim, enquanto pessoa não técnica que trabalha com tecnologia, né? Como a gente é completamente desvalorizado, assim, né? Do tipo, você nem trabalha com tecnologia, né? E é muito, inclusive também em níveis subjetivos, assim, da parada, o quanto é complicado você se impor nesse mercado, né, e se encarar assim enquanto infoproletária ou enquanto parte justamente do mercado de tecnologia e conseguir lutar por qualquer coisa, e do tipo, isso, gente, é muito sério, é super presente, e especialmente em cima das mulheres, porque muita dessa área de atendimento acaba ficando pra gente, inclusive porque rola aquela coisa do quanto a mulher é boa com o trabalho emocional, do quanto a mulher é boa em lidar com pessoas, né, e o quanto isso acarreta justamente a desvalorização do nosso salário, do nosso trampo, ou dessas áreas como não sendo tão importantes, porque a gente não é o desenvolvedor, né, rockstar, Jedi, ninja. E inclusive vocês falaram um pouco mais cedo sobre a Crypto Rave. Eu fiz uma fala lá alguns anos atrás justamente sobre isso, né, como as pessoas que não têm conhecimento técnico, isso é uma tecla que eu bato sempre, elas são vistas enquanto inferiores, não só enquanto trabalhadoras, né, que a gente está falando em especial de trabalhadores, enfim, a gente está num episódio bem comunista, mas de maneira geral, né, toda vez que você vai até falar de software livre, ou de privacidade, ou de segurança, ou de videogame, com alguém que tem menos conhecimento técnico, você joga essa pessoa no chão, né, você desvaloriza e trata ela realmente como alguém com uma capacidade menor, né, e é claro que isso se estende para o mercado, né.
Eu tinha pensado em que o Rafael tinha levantado essa peteca aí das movimentações agora últimas assim e tal. Aí eu não sei exatamente de qual que você está mencionando, ou se é mais sobre aquelas lá que eu falei no começo, não sei, é isso? Eu pensei em falar nela, lá no negócio da GDA, né? Falar um pouquinho lá que tem a Tech Worker Coalition, que é tipo um proletários lá da gringa, e que eles estão também tocando um monte de atividades legais lá, fazendo enfrentamento ao Trump, enfrentando a questão lá da neutralidade de rede, organizando um sindicato lá no Vale do Silício. E falar um pouquinho daqui do Brasil, foi isso que eu pensei, sobre como é que a gente está agora, né, aqui de TI, na área de games. Não, acho que tá ótimo, então passo a palavra aí. Eu acho que uma das coisas que eu queria mencionar sobre esse assunto é que quando a gente fala de sindicalização, uma das primeiras coisas que a gente ouve é: se você tá com um problema de salário, se tá num lugar ruim, sai de lá e vai para um lugar bom. Ou então trabalhe e mereça um salário melhor, né? É a primeira coisa, assim, porque as pessoas estão enviesadas na ideia de que o sistema é justo. E de que se você se esforçar o suficiente, o seu patrão vai reconhecer você e você vai crescer profissionalmente e vai sair desse perrengue que você vive. Quem dirá até abrir uma empresa, né? Quem sabe? Só que o problema é que tipo, as coisas têm uma tendência. A tendência é que a gente, enquanto conjunto, vá para baixo. Essa proletarização de profissões liberais acontece assim, direto, né? A rodo. Os advogados passaram por isso, os médicos passam por isso, e a TI passa por isso. E eu tenho certeza que o game passa por isso também. Então, embora você individualmente consiga pular de galho em galho, tentar conseguir uma promoção, a tendência é que a gente, como um grupo, vá para baixo. E à medida que, por exemplo, o desenvolvimento web vai perdendo mais relevância, vão surgindo outras áreas que são fronteira, mas aquela que era fronteira há 5 anos atrás, ela cai, as pessoas perdem salários, ficam desempregadas. E é por isso que a sindicalização é uma pauta sempre moderna, né? Ano passado, lá no Recife, por exemplo, eles não queriam repor a inflação do ano, no dissídio. E aí o sindicato declarou greve. E no mesmo dia que ele declarou greve, exatamente no mesmo dia, os caras não deixaram nem virar à noite. As empresas aceitaram as reivindicações. Porque a grana que eles perdem com uma greve nossa é muito grande. Isso mostra que a gente tem força para enfrentar, sabe? Então eu acho que, tipo, quando a gente pensa em sindicalização, a gente tem que pensar que é uma prática que funciona. E é por isso que o GDA vai criar 1000 talks lá falando contra, né? Tentando convencer os trabalhadores a não fazer. Porque a hora que a gente faz, eles perdem muito. Essa galera tá tão desacostumada com greve que da greve eles nem sabem o que fazer, né? É verdade. Eu acho que é interessante ver um pouco isso, assim, que esse pessoal que eu acho que é uma problemática interessante pensar. Esse pessoal patrão também acha que nós somos iguais, entende? Eu acho que a grande problemática é um pouco isso. Né? E aí quando acontece, porque é isso, né? O que eu gosto do pensamento em relação à ideologia é que ela não é de cima para baixo, né? Eu gosto do pensamento de ideologia mais Foucault, assim, né? Todo mundo tá nessa merda. Então as pessoas, quando descobrem que as pessoas vão fazer greve e estão putas porque ganham pouco, entende? E eles não ganham pouco porque trabalham pouco, e eles não estão com falta de dinheiro porque não sabem se organizar e deveriam pagar um coach para poder fazer isso, sabe? Esse pessoal se apavora, assim, porque isso é o que eu acho mais interessante da gente retomar, por exemplo, a discussão em relação a sindicato e organização sindical e organização de classe, é que é uma coisa que é considerada antiga e as pessoas não sabem mais reagir. Os patrões não sabem, eu acho que não sabem mais reagir quando essas pessoas reivindicam, assim. Todo mundo sabe o que fazer quando o funcionário público reivindica, né? Que aí tu põe a polícia em cima e caga todo mundo a pau, que nem aconteceu hoje em São Paulo. Mas quando pessoas dessa área, entende? E se pensa uma área mais moderna, né, pós-capitalista, assim, né, uma área do pós-capitalismo, onde tu não tem um empregador, tu tem uma troca, né, de pessoas legais ali, né, esse pessoal não sabe mais lidar com greve. Eu não sei se é ir muito longe, mas eu pensei numa coisa aqui, agora que você falou do funcionarismo público, tipo, o correio parou, e tal, enfim. Esses serviços que são os serviços antigos, né, que fazem greve, enfim, essa coisa que a gente tem
sei lá, de mundo antigo mesmo, né, onde os trabalhadores param e tudo mais. É engraçado como é difícil até imaginar como do tipo a galera de TI pode parar, né, quando você tem, a galera que trampa com tecnologia é responsáveis por serviços e plataformas que funcionam 24 horas, 7 dias por semana sem parar no mundo todo, né. Eu acho que isso apavora também, não é só que o patrão não sabe o que fazer com a greve, mas são coisas que literalmente não podem parar e não podem quebrar, né. Eu sei que isso é um pouco viagem e um pouco ir longe, mas eu acho que isso tá no imaginário também, né? Ou do quanto justamente o porquê assusta tanto, né? Esses trabalhadores pararem. Porque isso quer dizer literalmente que o negócio do cara vai parar. Isso me lembra quando teve a greve dos caminhoneiros. Sim. Lembra? Parou o Brasil. Tipo, parou tudo. Professor que se foda, né? Mas caminhoneiro não pode parar. Não, mas porque um dos setores mais chave é logística, certo? Você para com logística, você para com empresa, com indústria, comércio e o caos, né? E TI é muito próximo nesse aspecto, assim, né? Tanto que acho que é bem essa coisa de eu imagino que se tivesse movimentações, se tivesse tanta greve de TI quanto tem do Correios, o que ia ter de empresa de TI ocupada pelo Exército, acho que não ia estar escrito, assim, porque ia rolar aquela coisa, tipo, não pode, sabe, isso daqui não pode parar, isso daqui é um setor crítico, estratégico, chave, vamos, sabe, coisas assim, eu imagino. E não é à toa que é tão pesado essa conversa que eles têm para que a gente não pare, né? Conversando com colegas lá que são bancários, quando eles fazem greve, o pessoal da TI chega às 4, 3 da manhã, pula o muro para poder ir trabalhar. Puta merda, hein? Pra furar. Pra furar. Puta que pariu! Talvez por isso o investimento ideológico seja tão pesado, né? Uhum. Exato. Mas eu E acho sempre que representando a categoria da greve. mas, gente, eu acho que tem muito incutido essa ideia de que, cara, é o futuro, é tecnologia, tipo, o futuro não pode parar, não pode esperar, tá ligado? Se teu servidor ali, se sua plataforma cair, se seu serviço cair, fudeu, amigo, sua vida vai parar, entendeu? Do tipo, eu tenho essa impressão de que a galera sente isso, nesse sentido, de novo, a coisa da paixão ou da responsabilidade que cada indivíduo, que cada trabalhador ele tem em relação à empresa onde ele trampa, é uma coisa de, cara, de vestir total a camisa da empresa, né? Então, é isso. É surpreendente ouvir que a galera pula o muro, mas, por outro lado, né? Tipo, dá pra entender de onde vem. Eu passei por uma situação que eu tava conversando com uma galera de uma empresa de TI aqui de São Paulo, na verdade ela é gringa, mas tem um escritório aqui, sobre a greve geral que rolou contra a reforma trabalhista, ano passado. E aí uma das perguntas que surgiram quando a gente estava conversando lá era: mas e se a gente fizer a greve, a gente não vai acabar prejudicando a empresa e os projetos da empresa? Será que isso é um problema? E eu fiquei assim, tipo, 1 minuto assim, tentando processar, né? Mas essa ideia. Mas a verdade é que eu falei, cara, é isso, o que a gente quer é prejudicar a empresa para que ela dê seus pulos. Porque o sindicato patronal está articulado num lobby lá no Congresso para passar essa reforma. O que eu quero é que a diretora-geral da empresa estava encostada num canto assim, olhando de longe. Eu falei que eu quero que fulano ali fique incomodada, passe um fio para eles e diga, cancela porque tá dando ruim. Os caras não vão deixar passar. É isso que tem que acontecer. E o pessoal tá tanto numa lógica de colaboração que eles não conseguem ver se impondo, dizendo, é isso que a gente quer e acabou, deem seu jeito de fazer. É muito difícil lidar com essa questão. Eu ouvi nessa greve a galera do tipo que trabalha remoto se perguntar se quem trabalha remoto adere à greve, do tipo, sim, né? Greve não é não ir pro trabalho, saca? É não trabalhar, né? Não, mas é essa visão de que a greve é tu não trabalhar, né? E se eu pelo menos os meus colegas que são professores de escola pública ou do estado, eles dizem, puta, greve é uma merda, porque quando tu tá realmente interessado, tu trabalha muito mais do que quando tu trabalha normalmente, porque assim, tu tem que ir, tu tem que manifestação, tu tem que conversar com teus colegas que são uns escrotos, depois tu tem que ficar olhando pra cara daqueles filhos da puta o resto do ano, tu entende? Então, assim, é muito maluco isso, o quanto que esse investimento ideológico na área de TI faz com que as pessoas não entendam nem pra que serve uma greve, né? Eu acho que tem muito a ver, assim, com isso que vocês falaram de ser o futuro, de ser
pós-capitalismo, entende? Assim, não é que nem antes, de ter o chefe legal, muitas vezes, né? Um cara que deixa jogar videogame na empresa, deixa comer pizza na empresa, assim, empresinha liberal. É muito maluco o quanto que o investimento ideológico nisso tem que ser brutal mesmo, porque é um negócio que para total, né? Como é que o Ataque tá reclamando de empresas que deixam a galera jogar videogame, né, gente? Porque a gente nunca reclamou de videogame no Ataque, né? É proibido. Deixa eu fazer piada em paz. Tá? Paredão. Primeira vez que a gente reclama de videogame no Ataque. Mas é aquele negócio, tem videogame, mas não pode jogar demais, né? Porque teu gerente tá de perto. Eu trabalhei numa empresa que tinha um videogame, eu nunca joguei ele em 1 ano e meio de empresa. Na verdade, eu vi aquele videogame ligado uma vez. Eu ouvi isso esses dias, assim, uma galera que é isso. Tem videogame na empresa? Tem, mas eu me sinto culpado se eu for jogar. Né? Porque, é tempo da empresa. Tipo, é bizarro, né? Do tipo, a empresa da pizza. Puta. Como é que eu vou fazer greve, né? Se a empresa me dá pizza? Tipo, gente. Se a empresa é legal mesmo, dá pizza durante a greve, sabe? Aí a gente repensa. Não, mas aí entra aquela coisa de que, tipo, pra mim a questão não era... Eu não jogava aquilo porque... medo de retaliação, né, cara? Tipo, aquele negócio, você vai lá e você, tipo, você é o trabalhador que tá lá jogando FIFA, sabe? Uma vez na vida que te marcarem com isso, você... Vai, né, tipo, vai pra listinha, né? E eu acho legal isso, porque essa coisa da listinha, assim, a galera esquece que isso existe, assim. Mas, tipo, né, uma história aqui que uns colegas aqui de Montreal, aqui da área de jogos, contaram, pô, de uma pessoa que, tipo, tava numa empresa, reclamou de algumas coisas, foi demitida. Aí foi contratada para uma outra empresa, tava indo tudo bem, a empresa foi comprada pela empresa anterior, e a pessoa foi demitida 1 semana depois. Que é aquela coisa da listinha que fica pra você o nome ali eternamente, né? E é engraçado, porque, tipo, eu já estive, né, aquela coisa, isso acontece muito, né? Só que tem essa impressão, assim, de, pô, o chefe é meu amigo, não vai ter listinha, sabe? Não vai ter problema, né? Aquela coisa assim. Até que tem, né? Exato. Eu acho que as relações humanas ali, o setor de relações humanas das empresas evoluíram a um ponto de fazer as relações internas da empresa parecer que não tem listinha, né? Porque, sei lá, num banco na década de 80 era claro que tinha listinha. Agora, numa empresa de tecnologia, aí parece que não, é todo mundo tão legal, né? Tem videogame, tem uma pós-listinha. É a pós-listinha. Por aí. A listinha agora tá gamificada, na real. Todo mundo vê ela tá numa tela, assim, no hall da entrada da empresa. E se você for bem nela, você ganha likes. É mó legal. Não, até porque tem uma coisa nesse lance de empresas modernas e tudo mais, do quanto isso afeta o trabalhador a não se enxergar enquanto trabalhador, enfim, enquanto não se reconhecer, que é aquela coisa, né, as empresas modernas e descoladas que dão pizza e videogame, o que elas querem é que toda a sua vida gira em torno do trabalho, não só daquele jeito que a gente já conhece, e, enfim, não é porque você trabalha 8 horas por dia, mas é porque tudo tão legal, tão descolado, as pessoas são tão incríveis, que todo o seu círculo social, todas as suas relações afetivas, o seu isso, seu aquilo, cara, todas vão ser com as pessoas do trabalho, saca? E como assim as pessoas do trabalho vão me colocar numa listinha, né? Porque todo mundo é muito brother nesses lugares, né? E é brutal, assim, eu vejo isso acontecer e eu fico mal de verdade, né? Eu acho muito triste que a galera esteja sendo corrompida a esse ponto do tipo, realmente vestir a camisa, não só profissionalmente, mas do tipo, a vida dessas pessoas, principalmente dessas empresas mais descoladas, é a droga da empresa, todas as esferas da vida da pessoa, sabe? Eu vou roubar um pouco a fala do Rafael. O Rafael comentou no chat que até casamento essas empresas têm. Eu acho que é pior do que isso, sabe? Porque o que é a festa de fim de ano na empresa? Eu conheço empresa que tem festa de fim de ano com pernoite, sabe? Assim, que são 2 dias. Meu Deus! Pra pessoa se comer mesmo, entende? Porque a empresa quer até se apoderar do teu capital sexual, assim, um negócio muito maluco, entende? Assim, é uma coisa meio culto, meio pessoal do Charles Manson, assim, entende? Só que pro trabalho, né? Então eu acho que é muito maluco isso, né? Sabe que eu vou fazer um último comentário, que esses dias eu lembrei que a Carol tava falando,
Esses dias eu Não, eu ia dizer que esses dias eu vi que tinha uma empresa de publicidade colocando pro pessoal escrever currículo e perguntava coisas do tipo assim, que séries tu gosta, que jogos tu joga, o que tu faz no teu tempo livre e tal. E eu fiz um comentário embaixo da postagem do Facebook e disse, pô, agora não importa o teu currículo, importa como tu vive, né? E era um comentário irônico, a pessoa não entendeu, a pessoa disse, sim, é isso que importa, sabe assim, tipo, qual o problema de vocês, entende, assim? Que medo. É isso, tem que ser voltado, até com quem tu fode, tem que ser voltado pra empresa, assim. Cara, as empresas têm bicho, sabe? Tem bicho de estimação no lugar, do tipo, galera, não é assim, sabe? Não é sua casa, sabe? Empresa é empresa, não é o resto, né? Não é pra você ter um cachorro dentro da empresa, saca? Tudo isso é muito deturpado. Deturpado, mas não é novidade, se vocês forem ver, não é novidade. Lá nas fábricas, no começo da Revolução Industrial, era bem isso aí, eles tentavam fazer a creche, né, dentro da fábrica, abrigo dentro da fábrica, tudo mais próximo da fábrica possível para o trabalhador não sair de lá e a vida dele ser aquilo. Só que hoje é feito de uma forma um pouquinho diferente e doentia, né? Sim, total, mas é vendido como uma coisa muito bacana, né? Muito moderno. Sem dúvida não é novo, mas ele é vendido com um approach que é incrível, né? É bem assustador, né? Tem uma coisa assim que é tipo aquela coisa meio de truque de mágico, né? Que você quer que a pessoa olhe para outra mão, não para a mão que está fazendo o truque, né? Então, essa coisa bem de pegar e falar, tipo, olha, fazer a discussão, por exemplo, em vez de ser sobre qual que é a condição do patrão em relação aos empregados e por aí vai, né? Ou em relação a quem que tá mandando ali, quem que tem poder dentro dessas estruturas, você transforma tudo numa questão moral, tudo numa questão de, pô, essa pessoa é gente boa, sabe? Essa pessoa aqui, não, essa pessoa é cuzona, não rola, sabe? E aí fica sendo uma coisa assim que você transforma tudo em afetos, né? Como uma forma de não sistematizar o problema, sabe? Tipo, e aí se você tá lá brigando por uma condição de trabalho, por alguma questão e tal, o patrão vai falar, pô, mas eu achava que você era meu amigo, né? Aquela coisa assim de isso tudo para esse campo afetivo, né? Para esse campo moral, assim, porque isso desmonta a coisa de como você pode passar isso para novos contextos, né? Trazer isso para quando você está em outra empresa, quando não é mais aquela pessoa que era legal com você ou que não era legal com você, mas você não perceber as similaridades e como aquilo é uma coisa sistemática e como aquilo se aplica em lugares que não são necessariamente empresa também, né? Então, tipo, como isso se aplica na universidade, como isso se aplica na escola, como isso se aplica nas organizações de desenvolvedores independentes, por exemplo, nos eventos que são criados, e por aí vai, né? Então, eu acho que essa coisa assim de resistir a essa moralização, não no sentido de ignorar esses aspectos, mas no sentido de que, pô, não é aí que o truque tá acontecendo, sabe? Tipo, é um pouco... É muito frustrante, assim, a hora que você vai conversar, você vai tentar mobilizar um ambiente de trabalho e tal, conversar sobre isso, e aí a galera, tipo, leva pra esse lado, né? Tipo, pô, mas que é isso? Deixa disso e tal, né? Sim. Empresa não é clube, né? Nem família. Mas não é, mas acaba sendo, né? Não, infelizmente, né? Mas é isso, do tipo... Você, inclusive, falaram sobre o lance das fábricas, como todo esse lance de transformar lugares em clubes e isso, botar creche, botar tudo em volta da fábrica. É engraçado, um dia eu fui visitar, olha que símbolo, eu fui visitar o Templo de Salomão aqui em São Paulo, aquela igreja gigante, né, evangélica. E lá dentro tem tudo, né? Justamente, é uma empresa dessa, só que aí é uma igreja evangélica e aí já não parece mais tão legal, né? Pelo menos não pra galera descolada. Né, mas quando na verdade a estrutura é exatamente a mesma, saca? Aposto que tem videogame, sabe? Teu exemplo foi perfeito. Eu não lembro quem que eu tava ouvindo dizer por que as igrejas faziam tanto sucesso, né? Não só as evangélicas, todas, né? Porque elas conseguiam reunir um número de pessoas e fazer que elas se sentissem todas em comunhão, né? Ou seja,
todas elas se sentiam bem uma com as outras, todas elas tinham algo em comum, e todas elas tinham algo a compartilhar uma com as outras, né? É por isso que conseguia, isso tem potencial de desenvolver o maior tipo de fanatismo que você quiser na cabeça de uma pessoa, né? Então, esse processo ideológico aí das empresas de transformar em clube, para mim, não é muito diferente das igrejas ou de outras organizações, né? É um troço meio seita mesmo, é bem isso. Acho que é um troço meio cabalístico, sei lá. Só uma observação rápida, que eu tava pensando antes que a gente nós queremos um programador Jedi, um programador ninja. Eu penso que é engraçado porque tem muita gente que é evangélica e eu nunca vi. Procuramos programador ungido, sabe? Pra mim, eu acho que isso é queremos programador varão, entende? É uma coisa que eu pensei que um dia vai acontecer ainda. E eu vou estar vivo e vai ser uma merda, sabe? Eu já vi a merda de pedir programador comedor. Nossa. Ai, puta merda, é pior. Nossa, muito programador comedor. De que não, comedor pode ser homem ou mulher, mas aí tá bom, senta lá, Cláudio. Mas eu acho que isso dá um pouco das pistas do que a gente tem que fazer, tipo, pra começar a enfrentar essas coisas. Porque se as empresas estão usando a subjetividade, tomando o nosso tempo e tipo, tentando transformar o ambiente da empresa em uma coisa tipo família, as ferramentas de resistência que a gente tem que ter é mostrar essa piração que acontece, sabe? Porque uma das piores coisas que a gente pode fazer é abandonar a ideia antissistema. O que a gente tem que mostrar é que o sistema agora é esse admirável mundo novo, né? Onde tudo é flores, a empresa te dá tudo o que você quer. E resgatar essas coisas de dizer, cara, tem que ser contra a cultura, tem que ser antissistema. Se não for assim, não nos serve, porque não reforça a nossa individualidade, não reforça a nossa força coletiva de maneira saudável. Então, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o Tech Workers Coalition, lá nos Estados Unidos, eles estão, tipo, no olho do furacão, ele está, tipo, no centro de tudo isso, da cultura de empreendedorismo, de seita, etc. E eles estão conseguindo desenvolver um trabalho sindical justamente criando espaços que não reproduzem essa lógica, mas que as pessoas também se sentem acolhidas neles. Então eles estão organizando, tipo, clubes de aprendizado, eles estão se integrando às demais comunidades, que tem também comunidade de seguranças, de limpeza, de funcionários da limpeza, funcionários domésticos. Todo aquele ecossistema que vive ali para servir as empresas de TI, eles estão meio que se integrando com aquilo, e isso dá um outro sentimento de comunidade que é muito mais, tipo, libertador do que esse que as empresas tentam gerar pra gente, sabe? Então, essa é uma pista que a gente tem para como é que a gente consegue desenvolver uma resistência aqui no Brasil também. Sim, né? É o real senso de comunidade, né? Não é essa comunidade artificial, né? Que o RH tenta criar dentro de uma empresa, né? Que as dinâmicas ou, sei lá, tentam incultar nos trabalhadores, né? E, pô, é super interessante. O que eu acho, inclusive, curioso, que justamente do tipo, a galera de TI, que, enfim, conhece, ou enfim, devia conhecer a comunidade, sei lá, do software livre e coisas parecidas, não se perca um pouco, né, nesse conceito do que é uma comunidade de verdade. Eu não sei se eu posso dizer de verdade, mas enfim. E seja tão cooptada tão facilmente, né? Uma comunidade você está colocando... Oi? Uma coletividade mais potente, acho que é melhor. Isso, uma coletividade real, né, do tipo orgânica, de tipo, não, eu quero fazer parte disso, isso é interessante, né, e não sei, isso sempre me choca um pouco, justamente olhando talvez para o legado hacker, para a cultura hacker ou para a cultura livre, o quanto, quando você pega essas mesmas pessoas e transforma elas em trabalhadores ou coloca essas pessoas dentro das empresas, como elas acabam sendo cooptadas muito facilmente. É claro que não são todas as pessoas, mas olha isso que a gente está discutindo aqui, né? E aí você coloca isso de frente com a cultura livre, e aí você vê um abismo muito grande entre as duas coisas, né? Eu acho sempre muito triste, assim. Mas, por outro lado, o quanto é isso, essas estratégias de resistência estão dadas, né? A gente está descobrindo e são coisas que, inclusive, a galera da tecnologia já fez, né? Talvez não por elas próprias, não enquanto trabalhadores, mas pelo software, sabe? Pode crer, aquele debate, né, do software livre versus open source é muito isso, né? Que é uma contracultura, um movimento de resistência ali,
que ele não consegue avançar e depois de um tempo ele é meio que engolido pelo mercado e hoje em dia é tipo parte integral do mercado, né? Exato. Então se a gente não fica cultivando esse espírito de tipo independência do mercado, a tendência é que a grana é a gente. Alô? Acho que alguém foi atropelado, gente. Barulho. Foi atropelado muito vagarosamente, a pessoa nem gritou, assim. Parece aqueles filmes que passa o alisador de asfalto na pessoa. Eu tenho uma pergunta aí sobre o Infoproletários, né, um pouco, que é tipo, vocês mencionaram aí que vocês então estão organizados como movimento social, tal, para poder englobar o máximo de pessoas da categoria, assim, né, de forma ampla, assim. Aí eu fiquei pensando, e aí, já tem o subescritório de jogos, assim, onde que a gente se inscreve? Eu pensei que era a fundação dele, não é? Hã? Eu pensei que essa era a fundação dele, não é pra isso que a gente tá reunido hoje? Isso aí, maravilha. Não, mas é que eu acho mesmo que isso é um negócio legal, assim, de colocar pra galera, porque essas aproximações porque também, primeiro, né, jogos e TI já não tem nem muita aproximação pra fazer, já tá na mesma casa, assim. Mas o que eu ia colocar um pouco essa coisa que eu achei muito legal, essa coisa dessa criação dos espaços, sabe? Tipo, essa ideia de criar espaços que não reproduzam essa lógica, sabe? E como é importante, tipo, e eu acho que é legal enfatizar como esse esforço é contínuo, porque o que acontece muitas vezes é você cria o espaço, esse espaço populariza em alguma medida e é cooptado, né? Aquela lógica de que nem hackathon, né? Hackathon era para ser uma maratona de hackear coisas, e agora tem hackathon da Microsoft, né? Aí você faz, parecido com o hackathon, tem as game jams, né? As maratonas de desenvolvimento de jogo. E aí você vai lá e hoje em dia você tem game jam do RH, né? Tipo, da galera, tipo, brigando quase um Masterchef para ver quem vira funcionário, né? E aí você tem um evento que é, sei lá, um encontro X de desenvolvedores, legal, de criadores de jogos, legal. E aí depois de um tempo isso vira outra coisa, sabe? Isso vira, sei lá, parte de uma associação de empresas, ou vira uma coisa muito próxima do governo, enfim, né? Tem várias formas. Só serve para promover um jogo, né? Isso, por exemplo, tem esse tipo de coisa, né? Então, acho que é legal trazer isso da importância de criar os espaços várias vezes, né? Cria uma vez, aí tenta manter, não rola, cria de novo, tenta manter, não rola, cria de novo, sabe? Tipo, uma coisa meio... mas que, pô, é super importante, porque é um negócio baseado nessa solidariedade, né? E nessa construção de alianças mesmo, né? Tipo, de entender as similaridades aí no processo e lutas em comum, né? Total. E como você falou, né, a área de desenvolvimento de games e TI, tipo, são áreas irmãs, assim, eu acredito, inseparáveis. Tanto pela questão técnica, quanto pelas próprias práticas das empresas que são muito similares, né? Então, tipo, já fica o convite, todo mundo, para colar nos proletários. A gente tem que debater a questão da indústria de games também, que é uma das maiores fontes de acumulação de capital do mundo aí, né? E a gente tem que, tipo, atacar essa mentalidade que está se espalhando tanto na TI no geral, quanto nos games em particular. Agora, eu acho que esse lance de solidariedade, uma das coisas mais legais é pensar que, tipo, acho que uma das deficiências que a gente poderia ter, e que eu acho que a gente não deve ter, é se encerrar na área de TI, fazer uma espécie de corporativismo ali da área, né? Então, quanto mais alianças a gente tiver com outras categorias, com a classe trabalhadora como um todo, melhor. Eu trabalhei num projeto alguns anos atrás junto com o pessoal da MST, montando um site lá para eles e tal. E foi uma das experiências assim, mais transformadoras da minha vida, de poder estar em contato com movimentos de trabalhadores rurais, né? Uma realidade muito diferente. E, tipo,
como indivíduo, me fortaleceu muito. E eu tenho certeza que com o movimento, se a gente consegue fazer isso, as coisas vão alcançando níveis de força cada vez maiores, né? Se a gente para, só e se encerra em nós, a gente acaba meio que sendo cooptado, né? Que é esse movimento que aconteceu com o software livre, cultura hacker, o movimento hip hop, que eu costumo acompanhar também. Então eu acho que é uma tendência quando as coisas não crescem para abraçar a totalidade das coisas. Sem contar que eu sei que é meio óbvio e é um papinho, mas o que é real é que tipo, a tecnologia está em tudo, né? Eu acho que principalmente quem detém conhecimento técnico tem um pouco dessa ideia de se isolar, né? Mas a parada tá literalmente em tudo, é isso. Foi trampar com o MST para fazer um site para eles, né? Do tipo, se tem alguém que pode fazer alianças, é quem trabalha com tecnologia, porque quem trabalha com tecnologia sempre está em contato com várias pontas, né? Não tanto como, sei lá, o videogame, por exemplo, mas tecnologia no geral tá aí, né? Então a gente tem que aproveitar também. Não, mas eu queria concordar aí com o Rafael mesmo. Acho que é bem importante isso de sair de uma área e não virar um corporativismo, né? Uma coisa de defender uma categoria só, né? Acho que é justamente esse esforço, assim, de pegar e, tipo, expandindo as categorias, né? Tipo, o entendimento de quem é o camarada ali, né? Então, não ser só, né, que eu e TI, nós, jogos de TI, legal, da hora, e, né, não, vamos expandindo, quem mais, sabe? E não necessariamente por semelhanças no trabalho, mas semelhanças em como que está organizado e as lutas que enfrenta, tal, que são muito mais amplas, né? E que incorporam todo mundo. É que nem, por exemplo, esse exemplo aí que você deu do trampo com MST, sabe? E... acho que eu não tenho muito mais o que falar, era só concordar mesmo. Uma das coisas que eu, tipo, notava muito, assim, quando eu jogava mais, tipo, sei lá, Counter-Strike, esses jogos de FPS, né, é que, tipo, o sistema entende muito bem o papel ideológico que os games exercem, né? Quando bota, por exemplo, um cara do Oriente Médio para ser o vilão, ou um chinês, ou um russo, etc. E aí, tipo, eu sempre fiquei na dúvida se rola algum debate sobre qual papel ideológico pode ter nesse embate ideológico dos games pro lado do trabalhador, né, pro lado da esquerda. Eu não sei se existem games nessa pegada, ou se existe algum estúdio indie que faz coisas assim, mas eu fiquei na dúvida agora se vocês veem, tipo, utilidade para isso e potencial para isso. Claro, cara! Tem a gente tem potencial, claro! Você precisa ver os jogos do Pedro. Mas tem, acho que é um campo de disputa ideológica e de briga política, né? Então tem uma galera nesse esforço, assim, né, de produzir jogos que estão trazendo argumentos políticos e perspectivas sobre o mundo que não sejam o da ideologia dominante, assim. Então tem jogo bem agite-próprio, assim, bem jogo de panfletário, né, aí de encarar uma questão e defender um argumento, como também tem jogos que têm uma cara mais de simulação, de tentar discutir modelos de mundo e como que a gente entende as coisas e tal, né? Mas e tem aquelas coisas assim, mods, né? Assim, que são modificações de jogos com um determinado argumento. Então tem um muito bom que saiu uns tempo atrás aí, quando, só como um exemplo, assim, né? Como quando estava rolando aquela discussão de podemos socar nazistas, né? Tipo aquela discussão assim de como podemos reagir violentamente ao fascismo, né, ou não, e tal, que não é legal, tal, aquela discussãozinha assim. E aí, fizeram uma modificação de Wolfenstein. Você lembra? Você conhece esse jogo? Conheço, mas nunca joguei. Então, Wolfenstein é um jogo de tiro que você sai destruindo um castelo cheio de nazistas, né? E aí fizeram uma modificação desse jogo, por exemplo, onde toda vez que você apontava a arma para um nazista e atirava, aparecia um pop-up dizendo: você tem certeza que você quer atirar nesse nazista? Você não quer conversar com ele? E coisa assim, né? Tipo, lembrando cada vez, assim, aí, claro, você vai morrendo no jogo do tempo todo, né? Por exemplo, né? Isso, sei lá, é só um exemplo, assim, de coisas, né, que estão sendo feitas. E tem muitos casos, assim. Então, só fazendo um jabazinho, aí, então, vai rolar, esse fim de semana mesmo, vai rolar uma Game Jam antifascista, né?
Então, uma maratona de desenvolvimento de jogos com o tema de fazer jogos contra o fascismo, né? Vai começar agora no dia 18 e vai até dia 31 de março, né, online, assim, e também vai ter em várias sedes, assim, em vários países, na verdade. Então vai ter em 3 cidades aqui do Canadá, vai ter aqui em Montreal, em Toronto e Hamilton, vai ter na Suécia, parece que vai ter uma sede na Itália também, e a gente está coorganizando, assim, o ataque com uma galera daqui de Montreal, essa jam aí, e a gente preparou, assim, tem até uns tutoriais no canal, o Pedro tá falando lá no chat, a gente fez umas oficinas, assim, por live streaming de algumas ferramentas acessíveis para criação de jogos, e a ideia é fazer uma coisa, assim, bem isso, pô, um lugar para fazer jogos e discutir jogos sem pressão, com essa perspectiva política, assim, de que jogos são uma via de expressão e ação política bem importante, assim. Então dá uma olhada aí, é bem legal, pô, se quiser inclusive passar lá pra galera do Infoproletários, ia ser muito da hora, assim. Muito legal, muito foda, vou avisar assim o pessoal. Inclusive a gente tá, tipo, com a gente começou hoje, pra falar a verdade, uma parceria com um centro de profissionalização de adolescentes, ali na Zona Leste de São Paulo, né? E aí uma das coisas que eles mais querem levar lá pra molecada é essa questão de desenvolvimento de jogos, que é um pessoal que mora lá na periferia e tal, então eles estão sempre se preparando no mercado de trabalho, e a gente vai começar a ajudar nessa questão. E, tipo, a gente tem que pegar alguma habilidade nisso, porque eu acho que ninguém ainda do Info manja muito de desenvolvimento de jogos, a não ser que esteja errado, não sei se o Gilberto me corrige aí, mas vai ser muito legal essa experiência. Ah, legal, cara, acho que essa daí é uma conversa que a gente pode ir mantendo, assim, vai ser bem legal. A gente teve um dos eventos que a gente fez aqui do Game Curious, a gente fez uma série de eventos que eram umas mostras de jogos com discussão, né? Então a galera jogava os jogos e ficavam conversando, né, sobre eles. E aí um dos dias foi sobre lutas trabalhistas e direitos dos trabalhadores. Então tem uma lista já de jogos que a gente tem lá, eu posso trazer e postar no link aí também. E vários jogos sobre os assuntos e tal, foi bem legal, veio uma galera de vários movimentos de trabalhadores, assim, para trocar ideia, conversar, trazer um pouco como que é o trabalho deles, então foi bem massa. Tá. Bom, gente, de qualquer forma, eu queria agradecer o convite em nome do Info lá, tipo, muito legal esse debate que vocês estão trazendo, acho que a gente tem que mesmo estreitar a conversa, porque os trabalhadores da área de games também são infoproletários, né, e a gente passa por mesmas coisas, estão querendo cortar os nossos direitos aqui no Brasil do mesmo jeito, e a gente tem que reagir, criar esse espaço de resistência aí. Só para vocês terem uma ideia, tipo, agora mesmo tá rolando a campanha salarial aqui em São Paulo, e os caras estão tentando cortar a hora extra no final de semana e nos feriados. Tipo, nesse grau assim, que as empresas estão lidando a partir de agora. Então, se a gente não se unir, o bagulho vai ficar muito feio pra gente, sabe? Vai piorar muito. E, como vocês sabem, o nosso sindicato não tem força de chamar a categoria, de mobilizar as pessoas, então ele fica sempre naquele jogo jurídico ali, vou entrar na justiça, mas vai acabar perdendo, a verdade é essa. Então a gente tem uma missão urgente, tipo, tem muito potencial, e não é à toa que as empresas estão investindo aí nessas coisas como a GDA, né, para impedir que a gente faça isso. Pô, a gente que agradece, foi muito, muito legal, assim, fiquei bem... Já estava animado com a proposta, mas foi uma coisa que foi mais bacana do que eu pensava ainda, assim. Tanto que eu acho que é o primeiro episódio que eu participo e eu não falo quase nada, assim, porque estava muito interessante ouvir vocês falarem. A gente tem que fazer um de vocês indo lá no Infocast, que é o podcast que a gente mantém também. Aê, da hora. Eu acho que vale reforçar essa coisa de que, vamos, manter esse diálogo com a galera do Infoproletários, porque foi super legal, a gente viu que, cara, a gente precisa fomentar aí esse braço da galera do desenvolvimento de jogos, sabe? Então acho que legal colocar isso como encerramento pra, enfim, pra conversa ter continuidade. É que no encerramento cada um fala alguma coisa, né? Então, falem isso. Falem isso.